Antes de iniciar a parte de transições de fases, eu só gostaria de abrir um parênteses. Quando estávamos vendo a parte de mecanismos de calor, mecanismos de transferência de energia térmica, eu apresentei na parte, né, da radiação estes termos aqui, essas expressões, e aí apresentei taxa líquida, né, de troca de radiação térmica desta forma, mas aí só fazer uma correção, tá, gente? Porque a forma é esta aqui. Pelo fato de que, pela convenção, né, se você emite mais do que recebe, você está perdendo, né, energia térmica no final das contas. Isso tem que ser negativo, né? Então, se a sua temperatura for menor que a do ambiente, você vai receber, tá? Se a sua temperatura for maior do que a do ambiente, tá? Então você vai perder, né, energia térmica para o ambiente, mais do que recebe, né? Então aí tem que ser negativo esse número, tá? Então só troquem lá nas expressões, se alguém anotou, né? Em vez dessa expressão é esta aqui, tá? Só trocar aqui, só inverter a ordem aqui, tá? Esse era o parênteses, né? Então vamos entrar então na parte de calor e transições de fases. Nós estamos acostumados, né? Vocês estão acostumados na escola a tratar daquelas fases simples, né? O estado físico se encontra a matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, que se fala, ou vapor, né? Nós vamos ver depois que tem uma diferençazinha entre gás e vapor, né? Mas por enquanto vamos usar como sinônimos. Existem outras fases, por exemplo, além de sólido, líquido, né, e vapor, por exemplo, ou gás. Você tem o plasma, quando se separa os elétrons dos prótons, né? E quando você tem ainda plasma de quarks e gluons, né, quando você separa as partículas que compõem, por exemplo, os prótons e nêutrons, né? E mesmo a fase sólida, por exemplo, você vai ter várias fases dentro da fase sólida, porque são diferentes configurações cristalinas, né? Então é um pouquinho mais do que se vê além dos 3 estados básicos, né, que a gente aprende na escola. Mas nós vamos nos concentrar, né, mais aqui nas mudanças de fase entre esses 3 estados, né? Depois comentamos também um pouco dos outros, tá? Mas vamos nos concentrar mais nesses 3 aqui. E aí temos que considerar, por exemplo, numa dada fase, por exemplo, nós vimos ali a dilatação térmica, então expansão térmica, variava a temperatura do objeto, do corpo, e nós verificávamos a variação em 1, 2 ou 3 dimensões, né, no caso. Então, quando está numa dada fase, essa energia térmica recebida, né, ou pode ser, né, retirada do objeto, né, mas se ela for recebida, vai aumentar a temperatura da substância. Aí aparece, geralmente em livros de ensino médio, né, aquele termo calor sensível. E quando você fornece, só que nós não podemos fornecer calor indefinidamente, né, fornecer energia térmica. Nós precisamos levar em conta que ocorrem transformações. E aí então você tem algum momento em que ocorre a mudança de fase. Tá? Então ele passa do sólido para o líquido, né, ou líquido para o vapor, e assim por diante, né? Você pode voltar também se você fornecer energia térmica, ou você, né, retirar a energia térmica do corpo. Vai mudar a fase num sentido ou no outro. E aí, quando tem então a mudança de fases, não tem variação de temperatura, a quantidade de energia térmica fornecida, né, se chama de calor latente. Então vai chamar calor sensível, calor latente, para diferenciar quando tem mudança de fase e quando não tem, né? Então nós calculamos um efeito antes, que era a expansão térmica, mas nós não falávamos em termos de energia, contabilizar quanto de energia térmica o corpo absorveu. Nós simplesmente pegávamos o fato de que houve uma certa variação de temperatura, né, e aí então calculávamos quanto é a expansão térmica, né, do objeto. Agora vamos começar a entrar na parte, né, de quantificar, né, essa energia térmica, né? Então nós temos aqui, por exemplo, numa dada fase, se você fornece energia térmica, né, vai causar uma variação na temperatura. Então nós dizemos que a energia térmica fornecida, ou retirada no caso, ela vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. E isso você verifica na experiência, que não é elevado ao quadrado, ao cubo, ou à raiz, né? Então é nesse estilo aqui. E para transformar isso numa equação com o sinal de igualdade, precisamos de uma constante aqui para dar conta, por exemplo,
das unidades de medida e, claro, dos números, né? Se eu multiplicar a temperatura por um certo valor, isso tem que me dar o equivalente à energia térmica envolvida naquele processo. Essa constante é chamada de capacidade térmica. Então, se eu tiver 1 kg de ferro, eu forneço uma certa quantidade de energia térmica e, por exemplo, vai variar 1 grau Celsius. Então, se eu tiver 2 kg de ferro, eu preciso fornecer uma certa quantidade, uma quantidade maior, para variar, por exemplo, o mesmo 1 grau Celsius. Então, essa capacidade térmica vai ser um número que, para uma mesma substância, ele varia de acordo com a quantidade de substância que eu tenho. Então, não é muito adequado. Eu prefiro é bom ter um número que você caracteriza a substância, independente da quantidade de substância que está utilizando, né? Por isso que nós utilizamos aqui o calor específico. E só para chamar a atenção, né, essa capacidade térmica não tem a ver com capacidade de armazenamento, né, de energia térmica. Então o corpo não contém calor, né? O corpo está a uma certa temperatura e você pode fornecer ou retirar energia térmica, né? Então o calor vai ser positivo ou negativo. Então ele não contém. Então esse termo aqui não tem a ver com armazenamento de energia térmica, tá, gente? Nós também podemos observar, portanto, se você tem maior quantidade de matéria, vai ter que fornecer mais energia térmica para variar a temperatura. Então vamos juntar essas duas observações para transformar isso numa equação, já que ele é proporcional, diretamente proporcional aos dois. Então está diretamente proporcional aos dois, né? Um multiplica o outro aqui. E eu preciso de uma constante para equilibrar, então, aqui, dar conta das unidades, porque isso aqui a gente viu, né, tem a ver com energia, então tem que aparecer alguma coisa com energia. Então isso aqui vai ter essas unidades e os números, né, para poder isso aqui vezes isso, né, equivaler realmente à quantidade de energia, né, absorvida ou cedida. Então essa constante aqui, esse C minúsculo, chama calor específico, tá? A gente observar as duas expressões, a gente vê que na verdade a capacidade térmica, a gente percebeu antes que ela depende da massa realmente, né? O calor específico vezes a massa da capacidade térmica. Então este aqui, o calor específico, aqui vai me caracterizar a substância, porque ele vai me dar em termos de unidade de massa. Então não interessa se eu tenho 1 kg, 2, 3, né? Vai ter este valor e você multiplica por 1, 2, 3 quilos e ainda você vai poder fazer a conta, tendo uma constante que caracteriza o seu material, né? Então você vai tabelar isso, né? Nós só vou trocar aqui a ordem para não parecer que é cm, né? Parece centímetros quando escreve muito próximo. Então eu vou colocar mc, tá? Nós podemos então calcular o calor específico, né? Se eu isolar o C minúsculo aqui, vai ficar Q sobre m delta T. Isso aqui, bom, calor, uma unidade é o que, né? Aqui é massa, tudo bem. Variação de temperatura, que podemos usar quilograma, né? Kelvin, mas e o calor, né? Como é que fica isso? Então, ao longo, né, do século XIX foi adotada aquela unidade de caloria, né, para especificar, né, aquela quantidade de energia térmica, né, envolvida num processo. Nós tínhamos visto, né, a ideia do flogístico, e depois veio a ideia do calórico, né, com Lavoisier. O calórico foi abreviado para calor, né? E aí então achavam que era uma substância, e depois essa ideia acabou se adotando que tem a ver com energia, né? Mas que unidade usar, né? Historicamente usavam caloria para quantificar a quantidade de calórico, depois, né, de calor, né? E essa unidade tem várias definições, né? Uma delas, por exemplo, é assim: a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura, 1 grama de água, de 14,5 para 15,5 graus Celsius, tá? Na pressão de 1 atm, por exemplo. Então, esse calor específico, você tem a unidade, caloria por grama e grau Celsius, por exemplo, uma unidade usual. Na época, o pessoal usava, por exemplo, Fahrenheit, usava massa, né? Usava libra, por exemplo. E você tinha, então, caloria por libra e Fahrenheit, né? Por isso que a gente está passando isso aqui para unidades que nós conhecemos aqui, né? Então você poderia ter, sei lá, 1 kg de água. Quanto de calor você precisa fornecer, ou na verdade, quanto de energia térmica você precisa fornecer
para esse 1 kg de água varia a temperatura em 1 grau Celsius, por exemplo. E o calor específico ele me diz o seguinte, né? O quanto que você precisa fornecer de energia térmica para cada grama de água variar a temperatura, né, em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, você tem uma certa chama lá na sua casa, num laboratório, e você define que, né, para cada grama de água variando 1 grau Celsius, aquilo ali absorveu, por exemplo, uma caloria. Então você deixa, por exemplo, uma certa massa de água, sei lá, 10 minutos lá naquela chama e variou, por exemplo, 1 grau Celsius. Então você consegue pegar pela massa de água, né? Você tem, por exemplo, sei lá, 500 gramas de água. Você deixou um certo tempo, aí você divide por 500 para obter por grama. E você tem uma ideia. Nesta chama aqui, eu preciso deixar, sei lá, tantos segundos para cada grama vai variar a temperatura 1 grau Celsius. Então você tem uma ideia do quanto que isso equivale, né, em caloria, por exemplo. Então você vai fazendo, encontrando meios de se obter, se quantificar, né, aquela energia térmica. Porque antes nós só observávamos o que acontecia quando variava a temperatura. Agora estamos preocupados com essa causa aqui, né, quantificar essa energia térmica. Então, se você pode comparar com relação à água, você pega, por exemplo, 1 kg de água, coloca numa chama e verifica quanto que variou a temperatura. Aí você pega 1 kg de ferro, 1 kg de cobre, coloca naquela mesma chama e elas vão variar a temperatura, né, mais rápido, num tempo, né, inferior. Então você tem uma ideia, né, quanto que absorveu em relação a essa definição, né, de uma caloria. E aí você faz uma tabela. Então, para várias substâncias, olha só, o alumínio é quase 1/5, né, do calor específico da água, né? Então tem várias substâncias aqui com mais um parâmetro para caracterizar essas substâncias em relação a fenômenos térmicos, tá? Então, enquanto a água precisa, por exemplo, cada grama de água precisa de 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius, né? Agora, cada grama de alumínio precisa de muito menos para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, cada substância tem um valor. Você percebe que a água vai absorver bastante energia térmica até isso causar uma variação, né? Por isso que se diz que é um bom reservatório térmico, né, em certo sentido, né, em relação a alguns materiais. E depois, com essa ideia de que a energia térmica, o calor, né, estava associado com a energia térmica, essa ideia do calórico, né, que era o fluido depois, né, para a ideia de que não, aquilo ali realmente está associado com a energia térmica. Então deveria haver uma relação entre essa energia térmica e a energia mecânica, por exemplo. E aí que você tem então um experimento feito por James Joule, né, que a gente chama de Joule. É daí que saiu a homenagem, né, ao Joule, usar a unidade de energia para Joule, né? Então aqui tem um esquema do aparato que ele utilizou. Então você converte aqui, né, tem energia mecânica aqui, vai movimentar as pás, então ele vai agitar o fluido. Pode ser aqui, ele usou água, ele usou mercúrio, usou óleo de, a pessoa fala aquela baleia, né, cachalote, né, usou óleo de cachalote, assim por diante, né? Fez fricção com ferro, com metal ali, para obter esse equivalente mecânico da caloria, porque na mecânica utilizavam as unidades para energia e nos fenômenos térmicos contabilizavam, né, o calor, o calórico em termos de caloria, né? E aí então o conceito, né, a ideia de calor foi sendo desenvolvida até que se chegou à ideia, né, obteve-se, né, que ele não era um fluido, né, não tinha relação com o ar, como algumas pessoas imaginavam, né, mas que sim, essa ideia de energia, né, que você converte de uma forma para outra, né. Levou bastante tempo para se chegar a esses princípios, né, princípios de conservação de energia e etc. Né. Várias pessoas estavam envolvidas nessas ideias. Mas o Joule teve um trabalho experimental muito importante, né, então minucioso. E aqui então você não varia o volume de fluido aqui. No entanto,
Pela agitação você transfere energia, né, mecânica para o fluido e ele verificava pequena variação na temperatura do fluido. Então, portanto, havia uma relação entre a energia mecânica e aquilo que causava variação na temperatura do fluido, que deveria ser, portanto, uma forma de energia, né? O calor deveria estar relacionado com alguma forma de energia, né? É por isso que nós falamos hoje que calor é energia em trânsito, energia térmica em trânsito, né? Assim como, por exemplo, o trabalho está associado com a variação da energia, né? O trabalho também é um certo fluxo de energia. Você precisa injetar ou retirar de um objeto para ele variar algumas de suas propriedades, o seu movimento, etc. O calor também é um fluxo de energia, que a gente chama de energia térmica, que vai alterar algumas propriedades, por exemplo, pode fazer o corpo se expandir ou mudar a fase, né, e assim por diante, né, muda a temperatura. E essa ideia, portanto, você chega então do calor para a energia térmica, né, ele usou alguns tipos de fluido para fazer, né, por exemplo, esse experimento, e obteve, né, na época, ele apresentou esse experimento na Royal Society lá, em 1849. Obteve mais ou menos em unidades modernas, né, o que 4,154 que hoje chamamos de Joule, né, ou seja, equivalente mecânico do calor, né, ou da caloria. E o que se encontra em muitos livros hoje é este valor. Então, naquela época, então, né, 1849, já chegou um valor, né, muito próximo do que se passou a adotar, né, depois, porque o próprio Joule refinou os experimentos também, né, foi melhorando. Hoje em dia é aceito este valor, né, 4,1868. Tá? E existem outras unidades também, né, que se utiliza, por exemplo, o BTU, a unidade térmica britânica, né? Aí você tem, por exemplo, hoje em dia se utiliza em ar-condicionado para falar de potência, mas veja, na verdade a potência é BTU por hora, tá? É o quanto que o ar-condicionado, 9.000 BTUs, ou seja, é 9.000 BTUs por hora, o quanto que ele consegue, né, retirar ou fornecer, né, energia térmica naquele ambiente, né, num certo espaço lá que ele deve ser instalado, né? Então, o BTU é a unidade para energia, tá? Então lá a potência na verdade é BTU por hora. Aí sim você tem a potência do ar-condicionado, né? Esse aqui é um exemplo do trabalho que o James Joule escreveu, né? E ele apresentou lá na Royal Society. Aqui está o link se vocês quiserem baixar também. Esse trabalho foi impresso, né, no material em 1850, mas isso aqui é o que ele apresentou em 1849, né? E tem muitas tabelas, né, descrição do equipamento. Aqui tem um exemplo do equipamento que ele utilizou, né, com as pás e tal, como é que ele descreve, né, o aparato, as medidas que ele fazia. Tem várias tabelas de medidas. E aqui, por exemplo, tem a conclusão do trabalho. Por exemplo, essa segunda aqui, então tem o seguinte, né, a quantidade de calor capaz de aumentar a temperatura de 1 libra de água de 1 Fahrenheit necessita para a sua realização de uma quantidade de energia mecânica correspondente àquela disponível na queda de uma massa de 772 libras a uma distância de 1 pé. Então, o que acontece? Na época eles usavam, por exemplo, energia, tinha uma unidade aqui, por exemplo, libra, que é a unidade para massa, e tem o libra força, que é a unidade para força, né? Então, pound force, até escrevi, é pound, né? Pound force. E o pé, né? A unidade de distância, né? Dá uns 30,49, 48, né? 30,5 centímetros mais ou menos. Então, aqui está em metro. Então você tem força vezes distância, né? A unidade de energia que ele utilizava. Depois, portanto, que passou a se utilizar em homenagem, né, ao Joule, então a gente chama de Joule, né? Então essa é a unidade que eles usavam na época. Se nós pegarmos esses valores, né, então era uma massa de 350 quilos que descia em torno de uns 30 centímetros, tá? E aí você tinha então a massa de água, uma libra de água, que é mais ou menos quase 450 gramas, né?
E a temperatura variava aqui entre, isso aqui em Fahrenheit, né, variava entre 12 e 16 graus Celsius, né? Que ele pegava a temperatura nesta faixa, tá, entre 12 e 16, tá? Então, várias medidas que ele fazia, variando 1 grau Celsius, tá? Então não era de 12 para 16, né? Mas ele pegava tipo aquela ideia de pegar de 14,5 para 15,5, né? Mais ou menos em torno dessa faixa. Então ele pegava a temperatura nessa faixa variando 1 Fahrenheit. Então 1 Fahrenheit de variação equivale a 0,5555, né, graus Celsius de variação, tá? Então por isso que esse intervalo que ele utilizava, isso tem uma das definições, de 14,5 para 15,5 graus Celsius, tá? E tem outras definições que se utilizava para caloria em outras faixas de temperatura, mas variando, né, 1 Fahrenheit, por exemplo. Então se nós pegarmos, se eu calcular o trabalho aqui, essa massa de 350 quilos mais ou menos, que se deslocava, descia, por exemplo, 1 pé de distância, isso aqui dá em unidades modernas, né, essa quantidade em joules, né? E aquela massa de água, aqui agora eu vou utilizar, por exemplo, o calor específico, né, em gramas, caloria grama, grau Celsius, então vou converter a massa de água. Uma massa era do objeto que descia lá, né, e a outra a massa de água. Então eu vou usar em gramas aqui. E a variação de temperatura, né, 1 sobre 1,8, que é daqui de 0,555, né, a variação em graus Celsius. E eu calculo então essa quantidade de calor em calorias que foi necessária para fazer essa quantidade de água variar a temperatura, né, em 1 grau Fahrenheit, né, ou 0,555 graus Celsius. Né. Portanto, se foi considerando que há perdas, né, mas se eu imaginar que as perdas fossem reduzidas, né, e que essa quantidade, né, de trabalho equivaleria então ao que causou o aumento na temperatura da água, então dividindo, né, este valor por esse, eu chegaria nisso, né, 1 caloria 4,154 unidades modernas, né, joules, tá? Ele calculou, obviamente, em pele, libra-força, né? Então, convertendo isso para unidade moderna, nós vemos que ele chegou muito próximo, né, do valor que é já há algumas décadas, né, já aceito, já, talvez desde o século passado, já aquele 16,8, né, 168. Né? Então ele, por isso, um trabalho muito bom, muito apurado. Tem bastante tabelas no trabalho dele aqui, descrição do equipamento, e chegou a um valor. Existiam outras pessoas que haviam feito outras medidas na época, né, mas a dele aqui para a época foi a mais precisa. Né? E a partir dali, então, foram sendo aperfeiçoados os equipamentos para melhorar aquela medida do equivalente mecânico da caloria. Relacionar a caloria com a unidade de energia que hoje utilizamos em homenagem, né? Utilizamos joule. Né? E nós podemos expressar, portanto, em várias unidades. Por exemplo, né? Joule por quilograma e Kelvin é a unidade padrão no SI. Tá? Mas eu posso usar, por exemplo, kilojoule por quilograma. Eu posso utilizar quilocaloria por quilograma e Kelvin, ou converter todas. Isso aqui é igual a BTU por libra e Fahrenheit. O símbolo do grau está do outro lado, porque quando está aqui ele expressa que é ΔT, a variação. Ou ainda temos molares, né? Se vocês lembrarem lá do ensino médio, você falava em mol, né? Nós vamos entrar nisso depois. Né? Então eu tenho aqui o calor específico para várias substâncias. Isso aqui, né? O calor específico, na verdade, ele varia para cada fase, e mesmo numa fase tem uma certa variação, né? Mas a gente considera alguns valores como sendo um valor de referência, né? Porque às vezes a variação também é pequena, né? Eu tenho aqui para várias substâncias. Pode olhar, por exemplo, aqui para a água, que é o H2O no estado líquido, tem um valor de calor específico, e gelo, então é o H2O no estado sólido, numa certa faixa de temperatura, né? Você tem um outro valor, tá? E se você pegar o vapor de água, por exemplo, né, 1 atm, tem outro valor ainda. Então, na verdade, todas as substâncias você vai ter esses valores em geral,
né, um valor para fase sólida, um para líquido e outro para estado de vapor. Tá? Aqui, por exemplo, você obtém uma outra tabela, por exemplo, e obtém aqui a massa molar e o valor em mol. Né? Depois nós vamos ver alguns detalhes para vocês relembrarem, né, como se trabalha com mol. Vamos fazer um exemplo, então, quando envolve o chamado calor sensível, ou seja, nós não vamos lidar com transição de fases por enquanto. Né? Então, eu tenho aqui um certo metal, tem um calor específico de 390 joules por quilograma Kelvin. Qual a quantidade de calor necessário para fazer 2,5 kg deste material ter sua temperatura aumentada em 10 graus Celsius? Tá? Então, a gente precisa verificar aqui. Nós não temos transição de fase, né? Então, portanto, nós temos variação de temperatura. Tá? Quando não tem variação de temperatura, aí a energia térmica que é absorvida, por exemplo, ou retirada, vai implicar na mudança de fase. Né? Então, a gente está assim, não tem transição de fase, então é o calor sensível. Né? Esses são os dados. Então, esta substância, esse metal, cada quilograma desse metal precisa de 390 joules para variar a temperatura em 1 Kelvin. Tá? Eu não tenho 1 quilograma, agora eu tenho 2,5. Quanto que eu preciso? Né? E não vou variar só 1 Kelvin, vou variar 10 kelvins. Né? Porque a variação é 10 graus Celsius, como é ΔT, em Celsius eu posso considerar, né, que é o mesmo ΔT em Kelvin. Né? Então o calor sensível, então eu vou pegar aqui massa, calor específico, ΔT, tá? Para eu calcular, e tomando cuidado, né, tem que ser coerente com as unidades. Então eu tenho aqui, você percebe que o quilograma dividido por quilograma vai dar 1, então por isso que a gente diz que corta, né, o Kelvin com o Kelvin dá 1, corta, sobra joule, que é a unidade de energia, portanto, energia térmica que eu estou calculando, né? E o ΔT vai me dar o sinal aqui, né? Pode ser positivo ou negativo, se a temperatura está aumentando ou diminuindo. Então a gente calcula aqui 9.750 joules ou 9,75 kJ. Então é positivo, ou seja, essa é a quantidade de energia térmica que foi fornecida, que o objeto, que o corpo absorveu. Tá? E isso implicou em aumento na sua temperatura. Tá? Por isso que é positivo. Se fosse negativo, que você teria uma redução da temperatura porque retirou energia térmica do objeto. Né? Agora, por exemplo, lidando com transições de fases, né? Então nós temos agora que observar que o objeto vai precisar absorver, por exemplo, absorver energia térmica para mudar de sólido para líquido, por exemplo. Né? E enquanto acontece a mudança de fase, não ocorre mudança na temperatura do objeto. Então, por isso que a expressão aqui não aparece um ΔT. Aqui você tem a massa, né, do material e uma constante que é chamada de calor latente de fusão, quando você passa do estado sólido para o líquido, né? E o calor latente de vaporização, quando você passa do estado líquido para o estado de vapor. E esse mais ou menos é que nós temos que colocar agora o sinal na mão. Por quê? Na outra expressão eu tinha o ΔT. Com o ΔT, já me dava o sinal. E essa expressão aqui, eu preciso indicar qual é o caminho que eu estou seguindo. Porque se eu estou passando do estado sólido para o líquido, eu tenho este valor, né, vezes este, eu preciso fornecer energia para o material. Então ele vai ser o calor vai ficar positivo. Tá? Agora, se eu quiser passar do estado líquido para o sólido, vai ser essa mesma quantidade, só que eu tenho que retirar energia térmica, né, nesta quantidade aí. Em módulo, portanto, é o mesmo. Né? Eu tenho que retirar. Então eu coloco o sinal de menos para dizer, está sendo retirado. Então daí eu sei, é um calor latente de fusão, mas está com o sinal de menos, então ele está passando do estado líquido para o estado sólido, por exemplo. Tá? Então o sinalzinho na outra expressão, ele vem automaticamente com a variação da temperatura. Aqui não, aqui temos que adicionar um sinal à mão, tá? Para indicar qual o caminho que estamos seguindo. Eu tenho, portanto, você faz estudo, né, tabela,
para 1 atm, por exemplo, para várias substâncias, os respectivos pontos, né, de fusão e ebulição, e o calor latente, né, de fusão e o de vaporização, né, para cada substância. Então, aqui ele é dado, por exemplo, em energia por massa, né, porque você não tem variação na temperatura. Tá? Então, cada substância tem o seu valor. Por exemplo, a água é o ponto aqui de fusão em 273,15, né? Então dá 0 graus Celsius, 1 atm, né? Dá 0 graus Celsius aqui. E você precisa ter em torno de 373 kJ para cada quilograma de água para você passar do gelo para o estado líquido. Tá? Ou, se você está no estado líquido a 0 graus Celsius, você tem que retirar, para cada quilograma tem que retirar essa quantidade, né, de energia térmica para poder congelar para cada quilograma de água. Tá? E assim por diante, né, para cada substância. Quando não é indicado na tabela, né, que isso aqui é feito a 1 atm, né, feito na pressão atmosférica padrão, que é do nível do mar. Né. Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Quando você varia a pressão, o que acontece? Né? Esses pontos mudam. Tá? Então, normalmente, quando a gente fala aqueles valores, né, de ponto de fusão e ebulição, é sempre na pressão de 1 atm. Né? Se você varia a pressão, todos esses pontos eles se deslocam. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês agora do que acontece. Né? Está com uma bomba de vácuo. Vai começar então a reduzir a pressão na atmosfera dentro ali, né, no balão. E olha o que acontece. Ele está com a mão ali justamente para indicar, né, que isso aqui está na temperatura ambiente. E mesmo assim, né, já está entrando em ebulição. Tá? Porque ele variou, reduziu a pressão, mudou a temperatura, né, de mudança de fase, né, do líquido para o vapor, por exemplo. Tá? Então é isso que acontece quando você muda a pressão. Né? Ele vai mudar então os valores, né, as temperaturas, né, de mudança de fase. Tá? Então esses valores que nós encontramos nas tabelas são para 1 atm. Tá? Então você mudou, reduziu, por exemplo, a pressão ali na água, já começou a mudar, a entrar em ebulição a temperatura ambiente. Tá? Por isso que então a temperatura de ebulição vai variar com a altitude, porque a pressão atmosférica varia com a altitude. Aqui tem um exemplo para nós considerarmos e nos localizarmos quando tratamos com transições de fases, né? Para vocês poderem visualizar quando vão resolver algum exercício, por exemplo. Então aqui você tem uma certa quantidade de gelo, começou com a temperatura aqui 20 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Né? Isso tudo a 1 atm. Né? Aí quando você tem aqui, por exemplo, calor, ou pode ser tempo, né? Você pode colocar tempo, né? Mas quando você recebe energia térmica, então essa certa massa de gelo, né? À medida que você recebe energia térmica, a temperatura dela vai subindo até chegar, por exemplo, a 0 graus Celsius. Então você tem gelo a 0 graus Celsius. Se você continuar fornecendo energia térmica, agora esse gelo começa a derreter. Então você tem um pouquinho de líquido, né, com o sólido, líquido com sólido, vai derretendo até quando chega aqui, terminou a transição de fase. Agora você tem a substância no estado líquido, que no caso é a água, e está a 0 graus Celsius. Tá? Então ela mudou de fase, enquanto isso a temperatura aqui não mudou. Tá? Então por isso que ficou nessa linha. Se você continuar fornecendo energia térmica, aí a temperatura vai subindo da água aqui. Né? A água entra em ebulição nessa pressão aqui, né, a 100 graus Celsius, mas isso aqui é o grosso do fenômeno, tá, gente? A água evapora em qualquer temperatura aqui, tá? Mas o grosso do fenômeno acontece aqui. Tá? Por isso que então a gente tem esse gráfico desse jeito, né? Na prática ele já iria
né, mudar um pouquinho o perfil. Tá? Então isso aqui a gente está desconsiderando esse efeito que acontece em qualquer temperatura. Né? Então se você fornecer energia térmica, a temperatura vai subindo. Quando chega aos 100 graus Celsius, né, nessa pressão aqui atmosférica, a água entra em ebulição. E aí você começa a ter então, né, o líquido a 100 graus Celsius, começa a aparecer o vapor de água. Até quando você vai fornecendo energia suficiente, todo esse líquido vira vapor. Né? Aí chegou aqui, terminou então a transição de fase. E se você continuar fornecendo energia térmica, agora esse vapor, a temperatura dele, ó, vai subindo. Né? Então aqui nós temos um gráfico para nós podemos ajudar aqui a nos localizarmos. Né? E eu tenho aqui, por exemplo, né, para cada fase, ó, sólido, aqui é líquido, né, e aqui é vapor, cada fase eu tenho aqui um calor específico para essa mesma substância. E aqui, a transição de fase, então tem esse perfil, essa curva, né, esse platô que o pessoal fala. Né? Aqui eu tenho mudança de fase, né, porque aqui eu não tenho variação na temperatura. Tá? Então a gente vai desenhar esse diagrama para nos localizarmos, e os pontos de fusão e ebulição, esses pontos vão variar para cada substância, tá? Mas sempre vamos precisar verificar aqui qual fase que estamos e para qual estamos indo. Né? Então aqui, por exemplo, você tem uma substância no estado sólido, começa a uma certa temperatura, fornece uma certa quantidade de energia térmica. Tá? Sobe a temperatura, fornece mais energia térmica, ela muda de fase. Agora líquido, fornece energia térmica, sobe a temperatura, depois muda de fase, vira tudo vapor. Se fornecer mais, muda de fase. E eu posso ir o contrário também. Aqui eu tenho, né, a energia térmica que é recebida, positiva, mas a energia térmica pode ser retirada. Então, né, com calor negativo. Eu estou no vapor, eu reduzo, né, a temperatura porque eu vou tirando a energia térmica. Aí vai condensar, aí vira líquido. Se eu tiro a energia térmica, ele reduz a temperatura aqui do líquido até que eu chego na temperatura de mudança de fase. Aqui no caso, se eu continuar retirando energia térmica, vai solidificando. Aí eu termino aqui com tudo sólido. Se eu continuar tirando energia térmica, vai reduzir a temperatura do sólido. Então aqui eu tenho a temperatura, né, de condensação, temperatura de solidificação. Esses pontos vão variar para cada substância, mas esse esquema aqui, né, vai seguindo, então, para nós nos localizarmos. Então aqui tem um exemplo dos calores específicos para a água, né, para a substância H2O no estado sólido, líquido e vapor. Então para cada estado aqui você tem um valor diferente. Então você tem 3 valores de calor específico, né, para cada substância. Né? Na verdade, eles variam com a temperatura, né? Eles não são exatamente essas constantes, tá? Mas a gente usa esses valores numa boa faixa aqui de valores de temperatura e, né, funciona aí tranquilamente. Então vamos fazer um exemplo agora, juntando aquilo que nós vimos, né, quando eu tenho na mesma fase uma variação de temperatura e quando eu tenho transição de fase. Né? Então, um exemplo aqui. Calcule a quantidade de calor necessária para converter 1 kg de gelo, inicialmente está a menos 20 graus Celsius, né? Converter tudo isso em vapor e deixá-lo a 110 graus Celsius. Então, a pressão permanece constante, 1 atm. Então, quanto de energia térmica vai ter que fornecer? Né? Então, vamos calcular o calor aqui envolvido. Né? Então, eu tenho... Na parte que não tem transição de fases, né, então eu tenho variação de temperatura, é o calor sensível, né, vamos usar essa equação. Quando eu tenho transição de fase, ΔT é 0, né, toda a energia recebida ou retirada vai para mudar de fase. Né, então é o chamado calor latente, essa expressão. Tá? No caso aqui nós vamos fornecer energia constantemente, então a gente vai ter que usar aqui sinalzinho de mais aqui. Tá? E aqui naturalmente vai ter um sinal de mais por causa do ΔT. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos fazer esse gráfico para nos localizarmos. Né? Eu vou começar a menos 20 graus Celsius e eu quero chegar no vapor a 110 graus Celsius.
Então eu vou fornecer calor. Vou fornecer calor para chegar aqui. Então eu tenho aqui, ó, 5 partes. Tá? Então vamos calcular cada pedaço. Por exemplo, eu começo com o gelo a menos 20 graus Celsius. Se eu fornecer energia térmica, ele vai chegar até no 0 graus Celsius, porque aí depois é a temperatura de mudança de fase, né? Então primeiro eu tenho que calcular só esse pedaço aqui. Tem essa variação aqui de temperatura. Tá? Então eu vou calcular aqui. Se ele saiu de menos 20 graus Celsius e ele chegou aqui no 0, então a temperatura final é 0, menos a inicial, que é menos 20, então deu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Né? Como o ΔT em Celsius, lembra? É igual ao ΔT em Kelvin, então já passo para Kelvin direto aqui. Aí nós vimos na tabelinha lá que o calor específico do H2O na fase sólida, né, do gelo, é este valor aqui. Né? Cada quilograma de gelo precisa desta energia para variar a temperatura em 1 Kelvin. Né? Nós temos 1 kg de gelo, mas a temperatura vai variar 20 Kelvin. Né? Quanto que precisa então de energia térmica? Então eu vou usar essa expressão, a massa da substância, calor específico, ΔT. E eu tenho aqui, portanto, cuidando com as unidades, né, vai me resultar em 41,86 kJ de energia térmica para fornecer. Então isso que é positivo, né, para fornecer essa substância. Aí então essa massa de gelo nessa temperatura, depois que recebeu por um certo tempo, né, que depende da fonte que está fornecendo, né, fornecendo essa quantidade de energia térmica, vai terminar na temperatura 0 graus Celsius. Tá? Quando eu chego então 0 graus Celsius, nessa pressão aqui é a temperatura de mudança de fase. Então agora, se eu continuar fornecendo energia térmica, vai mudar de fase. Então eu preciso agora me preocupar com este momento aqui, ó, tá? A parte 2. Então acontece a mudança de fase, que é a fusão. Então eu preciso saber, dada uma certa substância no exercício, provavelmente eles já vão dar, ou dependendo do caso, né, vai ter uma tabela para procurar. Espera aí, quais são as temperaturas em que muda de fase? Né? Geralmente vamos trabalhar sempre a 1 atm, tá? Então as tabelinhas lá estão sempre a 1 atm. Então, primeira coisa, qual é a substância? Substância tal. Quais são as temperaturas de mudança de fase? Né? E o que está pedindo no exercício? Eu vou passar pelas temperaturas de mudança de fase ou não? Né? Porque se você passar, vai ter que levar em conta, né, o calor sensível e o calor latente. Né? Então, no caso aqui, nós precisamos chegar até 110 graus Celsius, né? De menos 20 a 110. Então, ó, eu sei que 0 e 100 muda de fase, então eu tenho 2 mudanças de fase aí no meio do caminho. Tá? Então, tem que calcular com calma. Por isso que é bom fazer esse desenho aqui para se localizar. Tá? Então nós calculamos essa parte, agora precisamos dessa parte, porque se a substância, se o gelo está a 0 graus Celsius, então aí a temperatura que ele está na iminência de começar a mudar de fase. Se você fornecer energia térmica, vai mudar de fase. Então, como eu quero que toda essa quantidade mude mesmo de fase, quanto que eu tenho que fornecer? Bom, o ΔT é 0, né, porque eu estou na mudança de fase, e o calor latente de fusão para o gelo é essa quantidade. Isso aqui eu posso ser 10 na 3 é o quilojoules por quilograma. Né? O ΔT é 0 porque tem mudança de fase, então a gente vai utilizar essa expressão aqui. Né? E ela é positiva porque eu estou fornecendo energia térmica para ir do sólido para o líquido. Tá? Se eu tivesse o contrário, do líquido para o sólido, eu vou usar esse mesmo valor aqui, só que eu boto o sinalzinho de menos aqui, porque justamente para ir do líquido para o sólido eu tenho que retirar a energia térmica, tá, gente? Então, substituindo os valores, eu calculo, né, o quilograma por quilograma dá 1, né, sobra joule, então 333, porque justamente, né, esta quantidade por quilograma, como eu tenho 1 quilograma, dá ela mesma, né, multiplicou por 1, né, e eu peguei o 10 na 3 e coloquei o quilo aqui, né? Então ficou 333,5 kJ. Essa é a quantidade de energia térmica que eu forneço para eu fazer com que todo o gelo aqui fique, a água, né, fique no estado líquido,
a 0 graus Celsius, tá? Então no meio aqui está misturado, né? Tá gelo com um pouco de água. Aí chega aqui e acabou o gelo. Só tem água e está a 0 graus Celsius. Se eu retirar a energia térmica, volta a congelar. Mas a gente quer fornecer energia térmica para chegar aqui, né? Então, essa água que está a 0 graus Celsius, se eu fornecer energia térmica agora, só vai aumentar a temperatura, tá? E como a gente está desconsiderando que evapora já, né, em qualquer temperatura, né? A gente vai pegar o grosso do fenômeno. Então, vamos calcular a parte 3. Quando essa massa de água agora vai de 0 a 100 graus Celsius. Então tem variação de temperatura, né? Não tem mudança de fase aqui no meio do caminho. Então eu vou ter aqui temperatura final menos a inicial, 100 graus Celsius, que é 100 kelvins, né? A massa de água é 1 kg. E aqui nesta fase, qual é o calor específico? Olha na tabelinha, né? É 4.186 joules por quilograma e Kelvin, ou, se eu transformar em kilojoules, fica 4,186 kilojoules por quilograma. Isso aqui vem lá da caloria, né? Tá? Tem 1 caloria por grama e grau Celsius, né? Como é ΔT, né? 1 caloria por grama e Kelvin, vai ser 1 quilocaloria, né? 1.000 calorias por quilograma e Kelvin, tá? Então você tem que começar a brincar com as unidades aqui. Essa é a expressão, portanto, a massa de água, calor específico da substância no estado líquido, né? Já mudou em relação ao estado sólido. E a variação de temperatura que eu quero, que é 100 kelvins, né? Então, substituindo os valores, eu vou calcular aqui 418,6 kilojoules. Eu preciso fornecer para a água, esta massa de água, 0 graus Celsius, chegar a 100 graus Celsius. Quando eu chego aqui, opa, agora estou na iminência de uma mudança de fase. Se eu começar a fornecer energia, agora tem vapor. Na prática, eu já tenho vapor um pouquinho ali, né? Mas a gente está pegando o grosso do fenômeno. Então, estou com a água a 100 graus Celsius e, portanto, na temperatura de ebulição, né? Então, a gente tem que considerar aqui, então, nós temos agora a vaporização da água, né? Então, você tem 1 kg, tá, de água, tá, no estado líquido, e nós vamos precisar agora passar, né, pela transição de fase. Então, tem que considerar, pô, cheguei nessa temperatura, então agora vai ser uma outra equação, né? Então, a gente vai ter aqui agora o ΔT é 0 ao longo desse... Pode considerar até aqui eu estou fornecendo, né, energia térmica, mas pode ser tempo também, né? Fornece energia térmica ao longo de um certo tempo, você tem a transição de fases, tá? Da fase líquida para a fase de vapor. Nós já sabemos, né, está tabelado quanto cada quilograma precisa, né? Quanto de energia térmica precisa, né? Cada quilograma para mudar de fase. No caso aqui nós temos 1 quilograma, então se você for multiplicar aqui, né, o M aqui é 1, então vai dar ele mesmo, né? Outras quantidades de massa, né? Então você calcularia o valor. O sinal é positivo porque nós estamos indo do estado líquido para o estado de vapor. Então, está fornecendo energia térmica para o sistema, né? Tá? O sistema está recebendo, então é positivo, tá? Então você vai fazer 1 kg vezes 2.256 vezes 10 na 3 joules, né? Isso aqui é o quilojoule, né? Então vai dar isso, né? Em quilojoules, então 2.256 quilojoules, né? Depois, estamos aqui então, temos vapor de água a 100 graus Celsius e nós queremos que esse vapor chegue a 110. Tá? Então nós vamos ter agora, dentro desta fase de vapor, uma variação na temperatura. Tá? E essa variação de temperatura vai acontecer então, né, de 110 menos 100, né, variou aqui 10 graus Celsius ou 10 kelvins. Tá? Então chegamos aqui para cá, variando 10 graus Celsius. No caso, numa nova fase, né, nós temos um calor específico diferente. Temos que olhar na tabela. E aí agora podemos avaliar aqui, né, quanto de energia térmica eu tenho que fornecer nesta etapa aqui para que o vapor saia de 100 graus Celsius e chegue a 110. Né? E aí nós vamos utilizar então agora, né, o calor sensível nesta fase de vapor, né? Então, o calor específico dado por este valor. Calculando, então, a quantidade de calor necessária,
Nós temos aqui a massa, a calor específico e a variação na temperatura. Chegamos a 20,09 kJ, né? Agora, calculamos então a quantidade de calor que eu preciso, né? Eu calculei cada pedaço aqui, vou ter que somar tudo. Essa é a quantidade total, né, de energia térmica que eu preciso fornecer. 3.133,05 kJ, né? Eu posso escrever assim, né? Essa aqui é um ponto, porque aqui é a separação do milhar, né? Tem que cuidar com a calculadora de vocês, que vai estar ao contrário, às vezes pode estar em inglês, né, a configuração. Então isso aqui é 3,3 vezes 10 na 6 joules, ou 10 na 6 é um megajoule. Tá? Então essa é a quantidade de energia total que eu preciso fornecer para eu seguir todo este caminho aqui. Tá, gente? Bom, diagramas de fases, nós vimos só alguns pontos. Numa pressão constante, por exemplo, quando eu vario, né, qual é a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e etc. Mas, na verdade, nós podemos variar, por exemplo, a pressão. Como nós vimos, né, a água numa pressão menor evaporou, né, a uma temperatura mais baixa, temperatura ambiente, no caso. Então, nós temos aqui uns diagramas de fases. Algumas substâncias, essa curva está para cá, né, tem um comportamento um pouquinho diferente, como a água, por exemplo. E aí eu tenho essas linhas, que são as linhas de onde tem a mudança de fase, né? Então aqui, por exemplo, no estado sólido, a uma certa pressão, se eu variar a temperatura, em algum ponto muda de fase. Para cá vira líquido, né? Desculpa, era vapor, né? Ou estou numa certa pressão, aí vira líquido aqui, né? Então sólido para o líquido, tá? Do líquido para o vapor, ou, né, caminho contrário, tá? E aí eu posso chegar num ponto que tem o chamado ponto triplo, onde eu tenho a presença das três fases, né, ao mesmo tempo. Então cada substância vai ter lá, em geral, o seu ponto triplo. E aqui eu havia comentado antes a diferença entre gás e vapor, né? Você tem um ponto aqui de pressão e temperatura que é chamado ponto crítico. Acima dele aqui eu já não consigo distinguir muito bem entre... Aqui, por exemplo, aqui é estado líquido, aqui é vapor, né? Aqui eu já não consigo distinguir muito bem entre líquido e vapor, né, pelas propriedades da substância. Então aqui a gente chama de gás. Então eu tenho vapor, eu tenho líquido, né? E a partir do ponto crítico a gente chama de gás daí, né? Você já não consegue. Mas no dia a dia usamos lá gás e vapor como sinônimos, mas tem que tomar esse cuidado aí, né? Que contexto que está usando. No entanto, esses diagramas, né, são mais complicados, como nós vamos ver depois, né? Aqui tem um exemplo, tabela, né, os pontos triplos de algumas substâncias, né? Então a gente pega a água, por exemplo, 0,01 graus Celsius, tá? E uma pressão, né, pequena, se converter aqui para ATM, aí você vai ter a água nos três estados, né? Então você tem aqui uma tabelinha para várias substâncias com pressões diferentes, né? E pontos críticos também, né? Você tem uma tabela, os pontos críticos são pressões, né, muito mais altas de modo geral, né? Isso aqui é um exemplo. Nós acabamos de ver, por exemplo, essa curva que era no plano pressão por temperatura. Mas eu posso fazer uma curva, por exemplo, um gráfico de pressão pelo volume. Então, na verdade, eu tenho três variáveis, né? Esse aqui, portanto, é um diagrama PVT, por exemplo, pressão, volume e temperatura. Juntando tudo, eu tenho aqui uma superfície, né? Eu tenho uma figura em três dimensões, né? Eu tenho uma superfície, né? Então fica muito mais complicado essa mudança de fases, né? É muito mais complicado. E eu posso ter, inclusive, várias fases sólidas, né? Você tem estruturas cristalinas diferentes, né? Os locais de mudança de fase e assim por diante, né? Então essa figura, na verdade, esses diagramas são muito mais complicados, né? Aqui é um exemplo que nós vamos ver depois para o gás ideal, né? Que você pega essa superfície, faz uma projeção no plano PV, ó, com temperatura constante, tá? Ou você pega essa aqui, faz uma projeção aqui no plano PT aqui, né? Pressão por temperatura. Por exemplo, os volumes constantes, você vai ter essas curvas aqui, né? E poderia pegar ainda, né, olhando isso aqui de cima, né, VT, né, volume pela temperatura. Então isso é mais complicado, né? Por isso, quando nós enxergamos essas projeções, é para facilitar nossa visualização, mantendo uma das variáveis aí constante, né?